Portanto, muito boa tarde. Vamos dar então início à audição dos primeiros subscritores da petição número 256 da segunda sessão da anterior legislatura. Essa petição já deu entrada na anterior legislatura. Quero-vos cumprimentar a todos, desde já a Associação de Guias e Intérpretes do Algarve, que também se faz acompanhar, neste caso, penso, pela Associação Portuguesa de Guias e Intérpretes e Correios Turísticos e também pelo sindicato da SENADI, certo? Pediram também para acompanhar. Muito bem. Também cumprimentar os deputados aqui presentes nesta audição. Portanto, vamos seguir aqui a grelha que temos de tempos, em que irei de imediato passar-vos a palavra para uma intervenção inicial. De seguida, os grupos parlamentares, os deputados aqui presentes, terão 5 minutos por grupo parlamentar também para poder questionar e integrar no debate. E no final terão novamente 10 minutos para uma intervenção final. Posto isso, iria convidar-vos a tomar a palavra para apresentar, então. Boa tarde. Muito obrigada por nos receberem. Portanto, nós somos a Associação dos Guias e Intérpretes do Algarve, mas temos connosco os colegas que representam a nível nacional esta profissão e nós criamos, portanto, mais ou menos há um ano, uma petição para solicitar novamente a regulamentação desta profissão, portanto, profissões de informação turística no geral, mas em especial a atividade dos guias e intérpretes, uma vez que consideramos que a desregulamentação que houve desde 2010, 2011, trouxe algumas situações para o mercado de trabalho que não serão aquelas que nós consideramos as mais importantes, as mais, digamos, indicadas, e pensamos que uma regulamentação viria a trazer benefícios não só para os profissionais, mas também para o próprio consumidor e para a República em geral. A facto, esta profissão existe desde há muitos anos. As primeiras leis que definiam o que é um guia intérprete são de 1912, portanto, há sensivelmente 100 anos que começamos a ser regulamentados, ou melhor, 100 anos depois voltamos a ser totalmente desregulamentados. E, na nossa opinião, deveria haver aqui uma evolução da situação. O mercado está completamente livre, há um acesso muito liberal à profissão, nós não queremos cortar de maneira nenhuma o acesso à profissão, gostaríamos sim que houvesse uma formação adequada para que os diversos pontos que esta profissão tem, que esta profissão exige, para além do facto de prestar informações de diversa ordem a quem nos visita, sejam contemplados nessa formação. Porque nós somos muito mais do que pura e simplesmente aqueles que dão informações ao público em geral, nós somos também quem garante, no fundo, que a visita que as pessoas idealizaram ao nosso país corre bem, que vamos fazer com que o que eles programaram vai correr bem. E para isso precisa de haver uma formação de base, que tem a ver desde logo com a questão de saber liderar, gestão de conflitos, implica com a própria segurança. E nós estamos numa altura em que as questões da segurança são cada vez mais importantes, portanto, ter um conhecimento do país e das várias setores que também estão ligados à segurança para poderem encaminhar quaisquer situações que aconteçam, neste aspecto é bastante importante. E da maneira como foi liberalizada a situação, existe muita gente que está no mercado que não tem estes conhecimentos, acaba depois por estar a dar uma má prestação de serviço. E o turismo quer-se uma área com muita qualidade. Aliás, é este o próprio slogan do Turismo de Portugal, turismo de qualidade, e essa qualidade passa também por ter uma boa formação e por uma aposta em serviços de qualidade para que quem nos venha continue a voltar. No fundo, é esse todo o nosso interesse. E nós podemos dizer que os guias intérpretes contactam com, ou melhor, antes da pandemia, não é? Que é outro mundo diferente, contactavam com cerca de 1.200 a 1.700 pessoas diretamente todos os anos, isto multiplicando por todos os guias intérpretes que existem, dá um número exponencial de pessoas. Existem uma série de serviços que estão associados à nossa profissão também, que vão beneficiar de tudo isto, daí que achamos que deverá haver aqui um paradigma de mudança que nos traga novamente a regulamentação, até porque muitos dos nossos destinos concorrentes também passaram por uma fase em que adoptaram as diretivas europeias de uma forma mais aberta, mas depois reconheceram a importância de existir legislação
e começaram a trabalhar nesse sentido, nomeadamente na Espanha, que é um grande destino concorrencial nosso, que, como sabem, está dividido por províncias e por regiões e que cada uma tem uma legislação ligeiramente diferente, mas que, no fundo, é uma legislação que pretende proteger estas atividades, no sentido, claro, sempre da qualidade do serviço que é prestado, para termos um consumidor também que vai obter o serviço que quer e que, na eventualidade de haver alguma coisa que corra mal, também tenha um espaço onde pode também reivindicar os seus direitos e poder fazer as suas queixas. O que, no momento atual, com aquilo que acontece, com muita economia paralela a ser desenvolvida, nem sempre é possível. Portanto, a nossa petição está, grande parte, assente nestes pontos. Não queremos, de toda maneira, fechar o mercado, digamos, o acesso às pessoas que já estão no mercado. Aliás, pensamos que é importante que essas pessoas continuem aí, mas que deverá de haver sempre uma maneira de formar, de dar formação, porque isto vai sempre ser mais benéfico para o país, quanto mais não seja a longo prazo, para projetar os nossos serviços sempre com a qualidade que nós queremos. Muito bem. Não sei se ainda tem tempo, se quer só uma das pessoas que querem usar a palavra. Apesar de não serem os primeiros subscritores dessa petição, mas mesmo assim, se quiserem usar a palavra, também podem fazê-lo. Ainda tem 5 minutos e 10 segundos, portanto ainda tem. Muito obrigada, colega Cristina Marreiros, pela tua apresentação. Muito obrigada por me darem o uso da palavra. O meu nome é Cristina Leal, eu represento então neste fórum a Associação Portuguesa dos Guias Intérpretes e Correios de Turismo. Nós já estivemos numa comissão de trabalho em outras legislaturas exatamente com as mesmas questões, porque aquilo que se nos oferece dizer, de facto, como a colega apresentou, é que a total desregulação da profissão não serve os interesses do país. Nós estamos a falar dos interesses dos próprios, porque na realidade, felizmente, trabalho não falta. O turismo, como sabemos, é uma atividade económica pujante, mas sentimos que há uma desqualificação profissional que se acentua de ano para ano e não percebemos como é que essa desqualificação profissional pode servir os interesses do país. Portanto, seria necessário que houvesse uma regulação no sentido de, pelo menos, os profissionais que estão dentro da área se pudessem inscrever numa plataforma online que seja de acesso ao público em geral. A nossa sugestão seria através do Turismo Portugal, de forma que o cliente, quando requisita os serviços de um guia-intérprete, pudesse entender que aquela pessoa está ou não certificada. O cliente pode escolher. Portanto, não estamos a limitar o acesso à profissão, simplesmente neste momento como está, o cliente não tem a percepção dos serviços que está a comprar. E muitas vezes é enganado, que é essa mesma a questão que se põe, e não tem, e verificamos isso através da nossa associação, onde nos chegam variedíssimas queixas, não tem sequer onde reclamar dos serviços que compra, porque, como sabemos hoje em dia, os serviços não são só comprados através de uma agência de viagens, mas podem ser comprados, evidentemente, online, não é? Como em todo lado. Portanto, era necessário que o cliente pudesse ter uma percepção avisada daquilo que está a comprar e pudesse reclamar se assim fosse o caso, e que neste momento não existe, porque nós, quando pedimos à ASAI para fazer uma fiscalização, a ASAI vai-nos perguntar: vou fiscalizar exatamente o quê? Porque, enfim, não há nada para fiscalizar. Pronto, isso é uma questão. Outra questão é uma questão de justiça. Todos os profissionais certificados, todos aqueles que antes de 2011 estão na profissão e aqueles que estão dentro das nossas associações, e aqueles que também estão fora, mas que estão a trabalhar para agências e operadores, evidentemente trabalhamos dentro da legalidade. Temos que pagar os nossos impostos, o IRS, desde logo, não é? E também a Segurança Social. Quando sabemos que no nosso setor, enfim, não é único, mas havia formas muito simples de controlar esta economia paralela, no nosso setor muito mais, porque fizemos esse estudo oficioso, muito mais de 50% das pessoas que de facto atuam na nossa área atuam fora da legalidade fiscal. Portanto, não estão sequer inscritas numa autoridade tributária, portanto, não há forma sequer de perceber se aquelas pessoas pagam ou não impostos e, enfim,
nós todos pagamos. E até mesmo no tempo da pandemia. No tempo da pandemia estivemos, evidentemente, sem atividade profissional, mas não deixamos de contribuir para os nossos impostos e para a segurança social. Portanto, há aqui várias situações de justiça profissional e também de clareza junto das instituições e do consumidor, que nós achamos que urge regular e clarificar. Não sei se ainda... Muito bem. Não havendo mais intervenção, irei passar agora a palavra aos senhores deputados. Na eventualidade também querem questionar, entrar no debate. Não sei se querem usar a palavra, nesse caso. Portanto... O deputado Luís Soares? Não? Portanto, a deputada Ofélia Ramos. Ofélia. Obrigada, Sr. Relator, Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimento a Presidente da AGIGARV e, na sua pessoa, cumprimento todos os demais representantes das associações daqui também presentes e começo também por saudar os 4.307 subscritores desta petição, especialmente pela sua participação cívica que manifestam e que, de facto, merece a nossa melhor atenção. Eu já tive a oportunidade de o dizer, mas volto aqui a reiterar que, de facto, o PSD acompanha na generalidade as vossas preocupações. Consideramos, de facto, que a atividade dos profissionais de informação turística é extremamente importante, principalmente porque, sendo embaixadores na atividade que desenvolvem, sendo embaixadores do nosso país, se são embaixadores culturais, principalmente quando se trata de realmente de um setor turístico que representa, tem grande importância para a economia do país e, em especial, para a economia do Algarve e, portanto, é muito importante terem atenção a esta atividade profissional. Contudo, e como já tive a oportunidade de dizer, esta matéria está atualmente regulamentada na Lei 2/2021, que transpõe uma diretiva comunitária, que é de 2018, em que estabelece um princípio que deve presidir, portanto, estas matérias em termos de regulamentação das atividades profissionais. E estabelece um princípio que é que o acesso às profissões deve ser livre, deve garantir a igualdade de oportunidades, o direito ao trabalho, o direito à liberdade de escolha da profissão e do trabalho e a livre circulação de trabalhadores e prestadores de serviço. E para assegurar estes desidratos, para assegurar este princípio que decorre, portanto, desta diretiva comunitária que foi transposto para o direito nacional, a lei impõe a adoção, portanto, que a adoção de disposições legais que, de alguma forma, limitem ou restringam o direito de acesso a qualquer profissão deve necessariamente ser precedida de um estudo de avaliação da proporcionalidade, estudo esse que é da competência do Governo. Portanto, nós aqui na Assembleia da República só temos competência já no processo legislativo, no âmbito, portanto, já de uma votação e de uma discussão dessa iniciativa legislativa, que é da competência do Governo, e, portanto, a adoção de quaisquer medidas deve ser precedida desta avaliação, deste estudo, que depois deve ser sujeito e deve ser objeto de parecer obrigatório, mas não vinculativo por parte da DGERT, e por isso, neste momento, aquilo que realmente importa aqui perceber é se, de facto, já diligenciaram junto do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, já diligenciaram, portanto, em algum sentido de ver regulamentada, portanto, a atividade profissional e se obtiveram qualquer resposta ou não, e nesse sentido gostaria de perguntar à Associação se já tiveram esse feedback junto do Ministério Público, junto do Ministério do Trabalho e da Segurança Social.
E pronto, e também desejar, portanto, sucesso para que consigam realmente, e também saudar pela vossa persistência, não é, que já vem de algum tempo, e desejar, portanto, as melhores felicidades, no sentido de conseguirem ver, portanto, esta regulamentação relativamente à vossa atividade. Obrigada. Muito bem, não sei se o deputado Rui Afonso, sim, do Partido Chega, sim. Muito obrigado, cumprimento as suas peticionárias e saúdo esta iniciativa por parte da AGIGARV, da AGIC, da SNAC e também da AGE. Nós caminhamos certamente para um mercado único de profissões regulamentadas. Acho que cada vez mais é importante termos essa noção, até por via da tão falada qualidade do turismo. Portugal é o 5º país da União Europeia onde o turismo pesa mais no PIB. E, portanto, obviamente que isso revela uma responsabilidade acrescida desse setor. A questão que eu lhe tenho para colocar é o seguinte: neste momento Portugal debate-se com um grave problema de falta de mão de obra nessa área, e aquilo que eu lhe queria perguntar é se efetivamente não consideram que esta situação de regulamentação poderá agravar esse problema, dado que efetivamente poderemos, ou seja, a falta, no fundo, a falta de, ou seja, se eventualmente essa regulamentação não irá condicionar efetivamente o acesso de mão de obra, nomeadamente de mão de obra estrangeira, que é importantíssima, cada vez mais é importante, e que dá um contributo importante para o setor do turismo em Portugal. Outra questão que eu lhe queria levantar tem a ver com a diretiva Bolkestein, porque eu gostaria de ter a vossa percepção se efetivamente, e eu vou-lhe falar de 2 mercados aqui próximos, eu vou-lhe falar do mercado francês e do mercado espanhol, se efetivamente acha, se houve uma diferenciação nos impactos, porque ela foi aplicada em Portugal, em Espanha e em França, e se efetivamente quais foram as principais diferenças no impacto que teve no turismo de Portugal face aos outros 2 países, em Espanha e em França. E era só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, saudar as peticionárias, os peticionários e as peticionárias, neste caso, as representantes do conjunto de mais de 4.000, creio eu, peticionários que subscreveram e que interpelam o Parlamento com a necessidade de regulamentar as profissões de informação turística. A importância, o fundamento desta petição já foi exposta. Nós concordamos que é importante que haja uma regulamentação das profissões, não apenas ao nível do acesso das qualificações, mas também ao nível do enquadramento laboral das profissões. Gostava também de vos perguntar sobre isso. Haverá algumas destas profissões que se fazem no quadro da autonomia, isto é, profissionais independentes que não respondem a nenhuma hierarquia, a nenhuma equipa, mas há também trabalhadores destas profissões que se enquadram em equipas, que têm subordinações jurídicas e que certamente deveriam ter contratos de trabalho por conta de outra, em que muitas vezes não têm, porque trabalharão a falsos recibos verdes ou como empresários em nome individual. E, portanto, gostava também de saber a vossa opinião sobre o que é que deveria ser feito para regular também essa dimensão do enquadramento laboral e da proteção social dos trabalhadores que trabalham nas profissões de informação turística. Relativamente à regulamentação da profissão, o que nós assistimos recentemente no Parlamento, na anterior legislatura, é que basicamente neste momento há um boicote à regulamentação das profissões por alguns grupos parlamentares, nomeadamente pelo PS e pelo PSD, com a desculpa da lei e remetendo o processo para o Governo. Ou seja, fazendo com que a Assembleia se sinta destituída de capacidade de legislar sobre isto. Nós discordamos dessa opinião. É evidente que há uma lei que remete para um estudo de proporcionalidade,
Mas a questão que nós nos devemos colocar é se nós, tendo nós o monopólio da legislação, nomeadamente do ponto de vista laboral, se é aceitável nós ficarmos pura e simplesmente à espera que o Governo faça um estudo, e se o Governo nunca fizer, o Parlamento nunca pode pronunciar-se, nunca pode decidir, nunca pode regulamentar, nunca pode aprovar legislação? Eu pergunto se uma legislação do Parlamento sobre esta matéria seria considerada nula, e que tribunal é que ia considerá-la nula se não tivermos esse estudo de proporcionalidade. Porque nós temos aqui um problema, é que os grupos parlamentares podem dizer o Governo, a DGERT é que tem que fazer o estudo de proporcionalidade porque é o que está na lei. E se a DGERT não fizer? E se a DGERT não fizer? E se não houver um estudo de proporcionalidade feito pela DGERT? O que é que resta ao Parlamento fazer? Nós, aquilo com que podemos comprometer-nos convosco, e já vimos este filme a propósito de animadores socioculturais, o que nós podemos comprometer-nos convosco é com duas coisas. Primeiro, nós proporemos no Parlamento uma iniciativa para que seja votada uma recomendação para que seja feito o estudo, para que o Governo regulamente a profissão. Poderemos também chamar a DGERT, e podemos propor isso na Comissão, e os partidos terão naturalmente que se pronunciar sobre isso, são a favor ou são contra, a vinda da DGERT à Comissão para apresentar esse estudo. E, em função, obviamente, do estudo, percebermos que intervenção legislativa é que se pode ter. Se, no prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a DGERT não fizer nenhum estudo e não der nenhuma resposta, que é o que está a acontecer com os animadores socioculturais, é que a DGERT nem sequer responde aos pedidos de reunião da Associação dos Animadores Socioculturais, e nós ainda vamos ver, porque há de ser votado para a semana na Comissão de Trabalho, um requerimento do Bloco de Esquerda para que a DGERT venha à Comissão falar sobre os animadores socioculturais. Até podemos alargar o âmbito e questionar também a DGERT sobre esta situação. Porque a verdade é que na anterior legislatura passaram-se meses e meses e meses e a DGERT nunca marcou a vinda ao Parlamento, à Comissão, para falar sobre o assunto. E o que me parece que não é aceitável é nós colocarmos na mão de uma entidade administrativa, como a DGERT, sob a tutela do Ministério, abdicando completamente da capacidade de intervenção do Parlamento. Dito isto, obviamente, qualquer regulamentação deve assegurar alguns dos princípios que foram ditos aqui pela senhora deputada do PSD. Nós não defendemos um mercado completamente fechado, não defendemos que haja profissionais destas profissões que, de repente, por uma regulamentação tão fechada, são excluídos da capacidade de acesso à profissão. Nós não defendemos, não temos essa perspectiva sobre as profissões. Não simpatizamos com a ideia da multiplicação das ordens e de profissões fechadas. Pelo contrário, antipatizamos com as ordens e com o papel que elas têm na generalidade dos casos em Portugal, porque são mecanismos de encerrar profissões e de penalizar as pessoas com uma série de obrigações e de despesas que provavelmente não deveriam ter e de chamar a si poderes que devem estar sob a esfera do Estado, mas também achamos que neste momento estes processos estão a ser complicados por estes procedimentos. O que nós podemos fazer é isto que vos anunciei, e depois outros partidos também, obviamente, além de tomarem as iniciativas que entenderem que cada partido é autónomo, terão que se pronunciar sobre as iniciativas, neste caso as nossas e as que venham a existir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Irei dar, portanto, continuidade, apenas também para informar que já tinha sido solicitado na anterior legislatura, portanto, informação tanto ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social, mais concretamente à DGERT, que não houve qualquer tipo de resposta na altura, e esse pedido de informação será reiterado nesta fase, também para enquadrar depois na questão do relatório que irei produzir. Vou passar para a última fase, então, na intervenção final. Ainda tem... Ok, muito bem. Fazer uma interpelação à mesa, no sentido de, portanto, na sequência aqui da intervenção do Sr. Deputado José Soares, só queria fazer aqui 3 comentários, na medida em que, portanto, acuso o PSD de ser obstáculo à regulamentação das atividades profissionais, e eu queria aqui fazer uma clarificação deste assunto, até porque não esgotei o meu tempo inicial de 5 minutos, e se o Sr. Relator me permitir, gostaria aqui de dar nota de 2 ou 3 aspectos. Primeiro, aqui a exposição da intervenção do Sr. Deputado mostra aqui 2 aspectos que eu acho que devem ser mencionados. Primeiro, é uma intervenção contraditória e que manifesta um claro desconhecimento da lei. Primeiro, não é da competência da DGERT elaborar o estudo de avaliação da proporcionalidade. É uma competência do Governo e não da DGERT. A DGERT,
compete elaborar um parecer que é obrigatório, mas não é vinculativo, e só depois de emitido esse parecer é que pode ser submetido à votação e à discussão na Assembleia da República qualquer iniciativa relativamente às atividades profissionais. Isto é o que resulta expressamente da lei e, portanto, se o Bloco de Esquerda entende que em democracia as leis não são para ser cumpridas, nós, Grupo Parlamentar do PSD, entendemos que as leis aprovadas nesta Câmara devem ser cumpridas e respeitadas porque assim o exige o nosso Estado de Direito Democrático. Por outro lado, quero também dizer que esta exposição que acabou de fazer é contraditória porque diz, por um lado, que esta competência não é do Governo, é da Assembleia, e depois diz que vai apresentar, eventualmente, um projeto de resolução a recomendar ao Governo. Afinal, de quem é a competência? É da Assembleia do Governo. Se vai promover uma iniciativa de resolução, de um projeto de resolução, para recomendar ao Governo a regulamentar a profissão, é que, afinal, é da competência do Governo e não é desta Assembleia da República. E, portanto, esta intervenção do Sr. Deputado José Soeiro é contraditória, revela um claro desconhecimento da lei e gostaria, portanto, de dar nota disso e dizer que o PSD está disponível, portanto, sempre que se justifique, porque é por isso que se impõe este estudo de avaliação da proporcionalidade, perceber se há razões de interesse público que devem ser acauteladas e se analisar essa proporcionalidade entre os interesses públicos a salvaguardar e aquilo que são as limitações no acesso à profissão. Porque, de alguma forma, nós estarmos a regulamentar o acesso a uma profissão, basta estabelecer determinados requisitos e condições de acesso, já estamos a limitar. Aquilo que se impõe é que não seja de forma discriminatória, ou seja, impossibilitar aqueles que ainda não exercem a profissão de poderem aceder e terem acesso à profissão. E, portanto, é isso que se pretende acautelar com este estudo de avaliação da proporcionalidade e é, portanto, da competência da DGERT fazer esse estudo. E, portanto, Direção-Geral, sim, da DGERT fazer um parecer, a Lei 2/2021, aprovada nesta Câmara em 2021, e o Sr. Deputado José Soeiro participou com certeza nessa votação, diz lá muito expressamente que a competência é da DGERT relativamente ao parecer de um estudo, sobre um estudo que deve ser da competência do Governo. E, portanto, eu acho que basta ler a lei para ter essa percepção e é bastante claro. Obrigada. Muito obrigado. Irei dar a possibilidade ao deputado José Soeiro, então, do Bloco de Esquerda, para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para comentar duas coisas. Já houve regulamentações de profissões feitas por esta Assembleia, nomeadamente os criminólogos, e que foi uma regulamentação importante que foi aqui realizada. Em segundo lugar, já tinha sido aprovada a lei e nós discutimos neste Parlamento um projeto de lei do Bloco de Esquerda para regulamentar a profissão dos animadores e animadoras socioculturais. O que eu estou a alertar, porque acompanhei esse processo de perto, é que depois da lei ter descido à Comissão e nós estarmos a discutir a lei na Comissão, foi invocado, quer pelo PS, quer pelo PSD, que esse processo legislativo não poderia ter seguimento porque estávamos dependentes de um estudo que não cabia ao Parlamento fazer, de um parecer que não cabia ao Parlamento fazer e, portanto, esse processo foi interrompido, delegando no Governo e, concretamente, na DGERT e nos timings e na vontade da DGERT a prossecução ou não de um processo legislativo. Eu considero que, obviamente, que o Governo pode fazer a regulamentação da profissão e que nós devemos começar por exigir que seja feito esse estudo. Mas também considero, e é essa a posição do Bloco de Esquerda, que se houver um boicote por parte do Governo e por parte, concretamente, da DGERT, em elaborar um estudo e um parecer relativamente à proporcionalidade, o Parlamento não deve pura e simplesmente conformar-se e dizer que não pode fazer nenhuma intervenção porque do lado de uma entidade administrativa não está a ser dado seguimento. E, portanto, nós começaremos por propor este projeto de resolução, teremos a oportunidade na altura de ver o que é que o PSD vai votar, porque, até pela intervenção que ouvi, creio que o PSD será contra a regulamentação da profissão, é aquilo que eu retiro, mas veremos, será na votação é que vamos ver quais são as posições dos partidos, porque eu também já vi em processos anteriores, quando ouvimos os peticionários
todos achamos que as questões são muito importantes, que estamos todos muito preocupados, muito sensíveis e muito próximos das preocupações. E depois, quando vamos às votações, é que a porca torce o rabo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, vou passar então à intervenção final por parte dos peticionários. Podem tomar a palavra. Obrigada. Muito obrigada, portanto, pelas intervenções. Respondendo aqui à Sra. Deputada Ofélia Ramos, portanto, nós já tivemos hoje a conversar sobre este assunto. E quando nos pergunta se nós já diligenciamos junto do Governo, ou no caso do Ministério do Trabalho, para falarmos sobre este assunto, tendo em conta a nossa associação, uma vez que somos uma associaçãozinha ainda bebê, temos 2 anos, ainda não, efetivamente, ainda não chegamos lá, mas os nossos colegas da AGIC e do SENATI, em legislaturas anteriores, já tiveram com várias entidades ligadas ao assunto, a parte do Governo, e é um assunto também que nós não vamos deixar cair e vamos prosseguir com mais reuniões também a nível do Governo para tentarmos aferir, junto do próprio Governo, do Ministério do Trabalho, as tomadas de decisão que temos de tomar a seguir para ver se conseguimos levar a bom porto esta nossa ideia. No momento, em relação àquilo que a deputada Ofélia Ramos nos perguntou, penso que é a resposta que nós temos para lhe dar. Em relação ao que o Sr. Deputado Rui Afonso do Chega nos pergunta, em relação à questão da falta de mão de obra, pois a falta de mão de obra no turismo, e aliás em quase todos os setores, digamos assim, é transversal e infelizmente não tem só a ver com a nossa profissão, tem a ver com muitas outras questões, independentemente da regulamentação ou não, tem a ver com muitas outras situações. Nós não queremos de maneira nenhuma dificultar o acesso de ninguém a esta profissão, não queremos condicionar, gostaríamos apenas é que estejamos todos no mercado de trabalho em condições de igualdade, com formação que tenha uma base parecida, que estejamos todos a prestar o mesmo tipo de serviços com qualidade e que depois também tenhamos todos os mesmos contributos perante a Lei Geral do Governo, nomeadamente a nível dos impostos, contribuições para a Segurança Social, porque da maneira como as coisas estão atualmente, existe muita gente a funcionar em modo paralelo. Em relação ao que me pergunta dos outros países, nossos diretos concorrentes, como a França e como a Espanha, da Diretiva Bolkestein, o que nós sabemos dos nossos colegas é que, inicialmente, houve também uma liberalização, digamos assim, uma tentativa de liberalização maior, também no mesmo sentido que houve cá, mas depois que começaram a existir algumas legislações, e falo em legislações porque, como sabe, Espanha tem várias regiões, está dividida nessas regiões e cada uma dessas regiões transpõe depois, de acordo com aquilo que é também a própria economia e a forma de viver dessas regiões, estas diretivas. No caso da Galiza, no caso da Andaluzia, existe alguma legislação. Por exemplo, no caso da Galiza, no início temos o conhecimento que houve um acesso demasiado liberalizado, que depois, com a regulamentação que foi aparecendo, houve uma intervenção a nível de fiscalização das entidades oficiais às pessoas que estavam a exercer a atividade sem ter a tal certificação pela qual também nós nos batemos. A nível da Andaluzia também vai havendo essas fiscalizações, que é aquilo que nós não podemos fazer, pois não existindo uma regulamentação, não existindo nada na base que proteja quem tem esta profissão, mesmo existindo reclamações e queixas e uma série de situações análogas, depois acabamos por não saber para que lado é que nos vamos virar e quem é que vai efetivamente fazer a fiscalização, porque a ASAI depois diz, vamos fiscalizar o quê? Se existe um RENAT, se efetivamente a pessoa passou um recibo, uma fatura, quando exerceu o serviço, mas isso também depois nem sempre é muito fácil de contabilizar, porque existe uma série de formas de dar a volta ao texto, como se costuma dizer. Portanto, nos nossos destinos mais concorrenciais continua a existir alguma legislação, a Grécia, por exemplo, Malta continua a ter, a França também tem um modo mais aberto, mas sim, voltou também a legislar para que, pelo menos a nível de monumentos nacionais, tenha que existir sempre um guia certificado a fazer essas visitas e não possam ser pessoas que não têm nenhuma formação de base. Portanto, penso que também fui de encontro àquilo que nos perguntou. O Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, pois
pergunta-nos aqui, portanto, se nós somos mesmo independentes. Nós somos fiscalmente independentes, passamos os tais recibos verdes, no entanto, nós trabalhamos em equipa, nós não conseguimos sozinhos decidir uma série de coisas, nós acabamos por trabalhar por conta de outrem, embora o nosso vencimento venha em forma de recibo verde, até porque o próprio mercado assim o exige, porque, como sabe, se nós estivermos a trabalhar por conta de uma empresa, são 14 salários que são pagos anualmente, mas depois essa empresa que está no ramo do turismo diz assim, mas eu tenho picos em que tenho serviço e que não preciso de um guia, preciso de 20, e depois tenho momentos em que não preciso de ninguém. E não está para pagar 14 salários todos os meses a pessoas que só vão trabalhar em picos, porque infelizmente nós ainda não conseguimos ter um turismo o ano todo que nos permita viver o ano todo. A nossa vida é muito parecida à vida das formigas. Nós trabalhamos de sol a sol, quando há serviço, não há feriados, não há sábados, não há domingos, para depois, nos períodos em que não há serviço, nós conseguirmos sobreviver. E posso lhe dizer que a pandemia foi uma época terrível, porque os poucos subsídios que foram pagos tendo em conta os últimos 3 meses. Ora, o país fecha em março, nós os últimos 3 meses estávamos muitas pessoas com rendimento zero. Porque são as tais coisas, porque se existem recibos verdes que serão uma elite e que têm vencimentos muito altos e que se conseguiram aguentar, não é o nosso caso. Nós estamos muito também ligados aos fluxos do turismo e há épocas que conseguimos ter vencimentos muito bons, há épocas que descemos perto do zero. E na pandemia, como lhe digo novamente, estar a fazer os subsídios ou estar a calculá-los, para o nosso caso, que estávamos ligados ao turismo, com base nos últimos 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro, em que muita gente esteve muito próximo do zero, os subsídios que vieram a seguir também foram baixíssimos, foram coisas muito, muito baixas. Portanto, sim, nós somos recibos verdes, mas somos um recibo verde que está dependente da agência que nos contrata, de uma série de fornecedores que trabalham connosco. Nós não temos, na maior parte dos casos, capacidade de decidir exatamente o que vamos fazer, porque recebemos um programa pré-definido e, para satisfazer o cliente, temos que cumprir aquele programa. Embora nós possamos depois ter algumas pequenas decisões, ou vou a este sítio primeiro ou vou depois, consoante as visitas, os horários dos vários sítios que temos a visitar, essas coisas todas, para cá está, irmos de encontro àquilo que os clientes tiveram como expectativa da visita. Portanto, aí nós, em termos laborais, temos esta situação que nos limita muito, que é o facto de ser a sazonalidade que o turismo continua a ter. E faz com que sejam muito poucos os guias intérpretes que estão a contrato com agências, porque são muito poucas aquelas que conseguem suportar os tais 14 vencimentos anuais. Depois temos uma carga fiscal. Sim, pode ser, mas mesmo assim acaba por ser muito complicado. É assim, sou deputado, para quem não está dentro do negócio, para quem não está dentro do mercado, nós temos... Sim, mas nós temos picos de turismo, sobretudo nos meses de março a junho e depois novamente em setembro e outubro, por vezes novembro. É muito sazonal, temos picos muito altos nessa altura. Sim, e por vezes nós podemos ter uma agência que precisa de 20 guias num mês, mas normalmente não vai contratar por um mês. Diz? Pois, foi feito, mas com uma forma, como o mercado... Cá está, nós tínhamos legislação desde 1912. Depois a legislação foi-se adaptando aos dias que correm. E isso também foi uma forma de nos pôr, digamos assim, num tal mercado direto e concorrencial, como tudo funciona. E hoje em dia, os nossos empregadores, a maior parte deles, não está disposto a assumir, digamos assim, tudo aquilo que implica um contrato, seja ele de um mês, de 2 ou 3. Acabamos por ficar depois nesta situação. Pronto, por aí, e penso que as suas questões eram nesse âmbito, não é? Pronto, é uma dificuldade mesmo grande que nós temos e posso lhe dizer, falar pelo Algarve, nós no Algarve temos 3 colegas que estão em contrato a tempo inteiro. Todos os outros trabalham a recibo verde. Só para que possa ter uma noção. Sim, no país todo, mas nós só podemos falar pelos números da zona que nós vimos, os números que nós temos recolhidos, que nós trabalhamos, e são esses os números que eu lhe posso dizer. Temos 3 colegas que trabalham a tempo inteiro, todos os outros, cerca de 70, são a recibo verde.
Muito obrigado. Quero, encerrando então essa audição, agradecer novamente a vossa presença. Tem alguma informação para me... Sim. Com licença, só gostaria de terminar, deixo-lhe aqui uma pena, com toda a informação, uma apresentação, legislação e algumas declarações e artigos que falam sobre a importância de haver uma regulamentação na atividade. Muito obrigado. Será analisado e será passada também a todos os grupos parlamentares a informação que consta aqui desta PEN. Portanto, a petição não será objeto de apreciação em plenário, uma vez que tem menos de 7.500 subscritores. Contudo, será elaborado por mim um relatório, que será depois passado a todos os grupos parlamentares, será também entregue, portanto, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, aos deputados únicos, representantes de partidos e ao Governo. Posto isso, penso que posso dar por encerrado, então, a audiência. Obrigado.